Olá pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Wanderson. Vamos para mais uma aula de Geografia. Hoje estudaremos a unidade 4, na verdade a continuação dessa unidade, falando sobre Estados Unidos e Canadá. Tema 3, vamos falar sobre a presença americana no mundo, a sua interferência em escala global. E no tema 4, vamos estudar aí o Canadá, beleza? Então vamos lá. Então, começando aí, Estados Unidos, potência econômica e militar. Os Estados Unidos, ele surge aí como uma grande potência econômica, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele já tinha um protagonismo. Porém, com o advento aí da Segunda Guerra, os Estados Unidos acabou se promovendo, tendo um crescimento muito grande durante esse período. Hoje, então desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos é a principal economia do mundo. Tá? Hoje tem aí a maior economia do planeta, só para se ter uma ideia. O PIB americano, em 2019, chegou aí a 21 trilhões. A China, que é a segunda economia mais próxima dos Estados Unidos, tem um PIB de aproximadamente, aí, se eu não estiver enganado, 13 trilhões. Então, você tem uma diferença ainda significativa dos Estados Unidos para o segundo colocado. Tem outro ponto, os Estados Unidos tem um grande poder de decisão, haja visto que a sua economia contribui para isso, para a tomada de decisões, exerce influência em instituições internacionais. Então, a ONU, por exemplo, que é uma das principais instituições do mundo, os Estados Unidos tem uma grande influência, ele acaba financiando a ONU. Então, por conta desse financiamento e a interferência dos americanos na ONU, ele tem uma influência muito grande nas demais instituições. Estratégia para manter a influência global. Primeiro, o que os Estados Unidos faz aí o que eles fazem, na verdade, para conseguir manter essa estratégia? Primeiro, acordos bilaterais, ou seja, ele estabelece acordo com alguns países, por isso é chamado de acordos bilaterais. Então, ele tem acordos bilaterais com vários países, acordos regionais e também suas multinacionais. As empresas transnacionais, que atuam em diversas partes do mundo. Essas empresas, que são grandes corporações, elas muitas vezes interferem na política de alguns países. Então, por exemplo, temos o Brasil, de repente você tem uma empresa que é americana, que ela acaba interferindo na política e na economia do Brasil. Outra estratégia que ele adota é investimento em tecnologias de ponta, até para aumentar a sua capacidade de produção e gerar assim mais lucro para essas empresas. Então, o investimento em tecnologia também é importante. Talvez a principal estratégia para ele conseguir se manter na influência global, sem dúvida nenhuma, é o investimento em tecnologias. E outro ponto também é a indústria de armamento, que os Estados Unidos investe cerca de 3% do seu PIB em armamento. E esses armamentos muitas vezes são usados para financiar a guerra, para vender para outros países. Então, a indústria americana armamentista também é muito forte. E é um setor estratégico para a influência global. Haja visto que os Estados Unidos têm bases militares no mundo inteiro, em todos os continentes. Vamos lá, as relações entre Estados Unidos e China. Como eu falei, são as duas principais economias do mundo. Os Estados Unidos, nos últimas décadas, começou a instalar algumas indústrias na China. A tentativa de instalar, o objetivo de instalar fábricas na China, primeiro a busca pelo aumento da produtividade, ou seja, produzir mais, e também o aumento do lucro, porque na China a mão de obra é barata, então
você consegue baratear a produção. Onde você encontra mão de obra barata, o produto, consequentemente, ele é fabricado também mais barato. E os custos pelos impostos também, que são baratos. A China você tem uma zona franca, ou seja, áreas de atuação do capital estrangeiro e também áreas de isenção de impostos. Então isso aí acabou atraindo as empresas americanas para a China. A China exigiu que as empresas estadunidenses transferissem tecnologia para as empresas chinesas. O que acontece? A China, estrategicamente, na busca aí pela sua modernização e busca pelo crescimento econômico, entendeu que para conseguir atingir esse objetivo, crescimento econômico no país em desenvolvimento, eles precisariam se aproximar, se apropriar das novas tecnologias. Então, quando uma empresa americana quando uma empresa americana se instala na China, aquela empresa ela deve compartilhar a sua tecnologia. Qual é a intenção daquela tecnologia ela ser compartilhada com os chineses? Porque eles passaram a estudar aquela tecnologia, entender dessa tecnologia, e a partir desse entendimento e compreensão dessa tecnologia, eles criaram uma outra tecnologia, na tentativa, então, de criar outros produtos com uma alta capacidade também de produção. A ideia da indústria chinesa, tanto as indústrias privadas quanto as públicas, eram estudar essa tecnologia, se apropriar delas e criar então uma nova tecnologia que geraria então lucro para os chineses. Estados Unidos na América e América Latina, acordos bilaterais regionais, só lembrando aí que os Estados Unidos tem um acordo regional, no caso aí o NAFTA, que é um acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, que é chamada Zona de Livre Comércio. Existe uma relação de dependência da América Latina com os Estados Unidos, dependência econômica, e durante décadas aí os Estados Unidos foram o principal parceiro econômico do Brasil. Atualmente, o principal parceiro econômico do Brasil são os chineses.